Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Raquel Fontinelli e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos ter uma aula muito legal, muita gente pediu e é um tema super atual. Deveria tocar aquela musiquinha. Qual é a musiquinha mesmo, amor? Aleluia! Porque faz muito tempo, né, que eu tô preparando essa aula. Gente, pensa numa aula que deu trabalho. Pois é, foi essa. Vou mostrar pra vocês como que ficou linda a peça. Olha isso! Que legal! Ficou enorme, muito grande e ela é muito cheia de detalhes. Tá dando pra ver? E aí, vocês gostaram da aula? Vai ser demais, né? É uma super aula, eu espero que vocês curtam bastante essa aula. Tem várias técnicas muito legais para agregar no nosso trabalho. Ah, e temos uma novidade, pessoal! Para quem me segue nas outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram, tá o endereço aqui e na descrição do vídeo, sabe já da novidade. Mas se você não me segue por lá, por favor, vai lá me seguir. Mas eu conto pra vocês também. Tá chegando as massas Raquel Fontinelli! Olha a cara da pessoa de felicidade! Eu tô super feliz, super empolgada. Gente, parece que os dias, tipo assim, tá devagar. Tá muito devagar, porque, né, tem um dia pra chegar as massas e eu tô super ansiosa. Ai, não chega logo! Mas vai chegar e eu vou gravar tudinho pra vocês. Nós vamos ter mais de 40 cores. A textura maravilhosa. Eu nem preciso falar pra vocês que eu só gosto de coisa boa, né? Então, se a massa vai ter o meu nome, pensa como ela é boa. Maravilhosa. Textura muito gostosa de trabalhar. As cores são lindíssimas. Por que, Raquel? Porque eu não gosto de tingir massa. Adoro as cores prontinhas. E aí, se eu quero um tom mais clarinho, um tom mais diferente, a gente mistura entre as massinhas e tá tudo certo, fica perfeito. E aí, gostaram da novidade? Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam da novidade das massas Raquel Fontinelli. As massas vão ser vendidas pelo nosso site, que ainda está em construção, viu, gente? Mas o endereço é www.raquelfontinelli.com.br. Sim, é o endereço do meu antigo blog. Pegamos o domínio e passamos pro nosso novo site. Mas daqui a pouquinho ele tá no ar, então ainda tá em construção, tá bom? Ah, e vai ser vendido também pelo WhatsApp, então se você preferir uma compra mais direta, falar direto aí com o vendedor Raquel Fontinelli, vocês podem também falar pelo WhatsApp, que o endereço vai estar todo na descrição do vídeo. O endereço não, gente, o número está na descrição do vídeo. Uma das programações aqui do canal, que eu tô super ansiosa pra fazer, aliás, estou atrasada pra fazer, pessoal, é os preparativos da festa do Baby Enzo. Vai ser o tema circo, eu acho que eu já contei pra vocês, ou eu contei lá no Face, não me lembro, mas vai ser do tema circo e eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu vou fazer. Aliás, mostrar não, eu vou ensinar vocês toda a decoração da festinha do Baby Enzo. Então, um dos temas das próximas aulas vai ser circo, mas teremos novidades? Teremos novidades. Aguardem porque serão ótimas. Então é isso, pessoal, vamos aprender essa super peça de um tema super atual que a criançada adora. O meu sobrinho Miguel, de 3 aninhos, já entende tudo de desenho e ele já escolheu o tema do aniversário dele, que vai ser Patrulha Canina, que pra ele, gente, é Tatulha Canina. Então vamos aprender, vem comigo. Hoje nós vamos aprender a fazer o cachorrinho da Patrulha Canina, a Marshall, gente, eu acho que é Marshall. É Marshall que se escreve, eu não sei como se pronuncia. E eu confesso pra vocês que eu não assisto Patrulha Canina. Bom, eu quis fazer essa brincadeira, ó, só pra vocês verem como que é a base da estrutura, tá? Vamos iniciar então a nossa aula. Eu vou deixar disponível para vocês lá no blog, o endereço do blog, o link tá na descrição do vídeo. Eu vou deixar o molde, tá? O molde do corpo e das perninhas. Essa bola de isopor é tamanho 80, tanto para a cabeça como pro chapéuzinho. Nós vamos abrir uma quantidade de massa. As massas que eu estou usando é as massas Raquel Fontinelli. Olha que chique, hein, pessoal? Fala sério. Tá se achando a pessoa.
Então eu abri uma quantidade de massa, deixei meio grossinha. Vou pegar aqui, ó, o corpo, tá? E eu vou vir e só a bundinha dela que aparece, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Gente, eu passei cola, tá? No isopor antes. Eu vou vir e vou, ó, morrendo aqui com a minha massa. Vamos aproveitar tudo de massa. E agora vem aqui, você pode até fazer na base, ó, aqui na mesa, se vocês quiserem rolar. Ou vocês podem vir aqui, ó, com um rolo e sumir, tá? Toda essa marcação, porque é onde vai encaixar a roupinha. Nós vamos sumir com tudo isso e vamos deixar ressecar bem pra continuar a trabalhar com o corpinho, tá bom? Eu vou vir aqui na bola de 80 milímetros, tá? Lembrando, eu vou tirar só um pedacinho da frente pra ficar mais fácil pra trabalhar, tá? E atrás também só um pouquinho pra mim poder apoiar a bola assim na bancada enquanto a gente trabalha. Vamos utilizar 240 gramas de massa, eu fiz uma bolinha e achatei. A técnica que eu vou usar nessa peça, eu acho mais fácil pra trabalhar na bancada e tal. Quem não é acostumado a fazer uma peça grande, então eu vou ensinar dessa maneira que vai ficar mais fácil. Com essa parte da mão aqui, ó, eu já vou dar uma entradinha, ó. Eu dou uma leve apertadinha, porque é como se ele tivesse uma mandíbula, né? A mandíbula dele aqui. Dela, gente, eu acho que é ela. Contem pra mim aí se vocês assistem Patrulha Canina. Pra deixar o desenho do rostinho mais evidente, ó, eu vou vir aqui com o dedão e vou fazer isso. E vou tirar aqui um pouco esse excesso, tá? Faço dos dois lados. E dou uma alisada e uma ajeitada aqui no excesso de massa que fica. Opa! Aqui pra fora. Pra fazer o focinho dele, eu vou pegar aqui, ó, 44 gramas de massa e eu vou fazer um quibe, tá? Então, eu faço aqui, ó, afino as duas pontas, tá? Mais ou menos, né, iguais, porque as pontas vão ser a bochechinha e o meio vai ser o fuço, tá? Dou uma medida aqui na minha peça, vejo se tá do tamanho do rosto. E vou posicionar, tá? Por que que eu fiz um quibe? Porque eu quero colocar todos os volumes de uma vez só. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar esse volume que vai ficar pra baixo, vai ser a bochecha, e aqui o fuço. Vou vir aqui, ó, com os meus 2 dedos indicadores e vou marcar, tá? Onde que é o fuço e já vou apertando, tá? Então, ó, marquei e marquei. Aqui a gente pode vir, ó, e sumindo, porque a gente vai ter que agregar esse volume aqui no queixinho que a gente já tinha, tá? Ó de lado como que fica. Então, tá? Não vou tirar todas as marcações agora, tá? Só depois. Então, ó, eu venho dando a modelagem primeiro. Aqui eu tô ajeitando, porque tava tortinho. Então, isso é coisinha que vocês vão ter que ir fazendo, tá? Ai, ficou mais torto, ó. Aqui eu percebi que tem mais volume do que aqui. Eu vou tirar. E aí, vou continuar trabalhando nele, ó. Aperto mais uma vez aqui dos lados, as laterais, pra definir bem esse meu fuço. E agora, aqui vai ser as bochechinhas. Então, eu venho, ó, sumindo, sumo, aqui. Aqui eu só tô fazendo grosseiramente, mas depois a gente vai precisar do pincel modelador e água, tá? E aqui em cima também, ó. Vocês podem vir aqui, ó, com o dedão, ó. E aqui tá muito calor, tá, gente? Eu tô com o ventilador ligado, então a minha massa vai ressecar muito rápido.
a massa, a textura e o tempo de secagem e tal, ela depende muito do clima. Quando tá mais calor, a massa seca muito mais rápido. Ó. É basicamente isso por enquanto. Nós vamos agregar tudo isso, passar água e com o pincel modelador sumir todas essas emendas para poder partir para a próxima etapa. E ficou assim, ó, depois de tudo alisado. Tá extremamente molhado, porque eu passei bastante água, então nem vou mexer agora, porque senão vai virar uma coisa, né? Então a gente vai reservar e vai modelar as orelhas. Vamos fazer uma coxinha. E depois a gente vai achatar. Achatar bem, tá? Pra não ficar tão gorda essa orelha. Eu sempre achato e vou, tipo, tentando deixar no mesmo formato de coxinha, tá? Então eu achato, aí se eu amasso aqui, eu acerto na bancada, nas laterais, então é sempre assim. Vocês podem passar o rolo se vocês acharem mais fácil. Eu gosto de ir sentindo a massa e achatando aos poucos. Agora a gente vai abrir mais um tanto de massa branca pra poder encapar as perninhas, tá? Porque a gente vai fazendo por partes e deixando ressecar. O segredo das peças maiores é esse, a gente fazer com calma e dar o tempo de secagem de cada parte, tá? Porque senão, gente, fica uma coisa de doido. Eu abri aqui a massa e eu vou encapar, tá? Vou tirar os palitos, lembrando que o molde dessas partes, tá? Estão todas lá no blog, o endereço tá na descrição. Então, eu só encapo e tiro as emendas. Vou fazer isso nas 4 patinhas, tá? Então, ó. Vou encapar. E aí, tirar as emendas aqui. Nas perninhas, eu enrolei fita crepe, tá? Não passei cola. Essa eu só enrolei a fita crepe, que dá uma sustentação maior no isopor. Pessoal, ó, alisa bem, tá? Eu acho que, ó, não vou precisar nem de passar cola, que a massa tá bem gostosa. Então, ó, alisei, ó, com os dedos mesmo. Quando eu abri a massa, ela tava com bastante bolha, mas eu não dei importância a isso porque na hora de alisar a gente tira tudo, tá? Aqui, ó, não precisa encapar também porque vai vir a pata depois, então depois a gente dá esse acabamento, tá? Só alisa mesmo e tira o excesso aqui. Ai, gente, hoje eu tô com a cabeça no mundo da lua, né? Outra coisa, vai estar lá no molde, mas só pra lembrar vocês, a gente fez um cilindro com isopor e aqui, ó, eu cortei na diagonal pra encaixar no corpinho, tá? Com mais facilidade. Então, quando na diagonal aqui, ó, nós tiramos o excesso de massa também, tá? Dá uma viradinha na massa, mas uma virada pouca. Porque ele tem um acabamento na roupinha que vai tampar depois todas essas imperfeições. Alisa tudo e vamos fazer isso nas 4 patinhas. Deu uma ressecada, não secou totalmente, ó, já ainda tá molhadinho, mas eu vou continuar porque eu preciso gravar. Fiz o molde do olho, cortei num cartão velho, sabe? Cartão de crédito, cartão de banco. E eu vou deixar o molde dele também lá no blog, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou posicionar o olho. Vejo certinho. O olho é no final do fuço, tá? Então, ó, posso até vir um pouquinho mais pra cá. E agora eu vou apertar.
Muita calma nessa hora, porque se você for desastrada como eu, pode acontecer alguns acidentes. Então vamos fazer igual mocinha, tá? Muita calma. Muita calma. Eu aperto. Venho aqui, ó, com palito de dente, bem devagarzinho. E puxo, ó, vou puxando o marcador que a gente fez, ó. Tá vendo? Essa coisa feia que ficou aqui dentro não tem problema, porque a gente vai colocar um olho, né? Mas se vocês quiserem vir, ó, e dar uma baixadinha, tudo bem, tá? Com a marcação do olho, acaba que já faz aqui o focinho, né? Na parte de cima. E já fica certinho aqui na bochecha também. Agora, nós vamos marcar a boquinha. Com uma estequinha de faca, nós vamos marcar a altura da boca, tá? Vou fazer previamente só pra depois eu ter a base de onde seguir. A boquinha dele acaba quase junto aqui com o olhinho, tá? Então, a gente pode abrir mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Um pouquinho antes do término do olho. Tá marcado a boquinha. Pra abrir a boca, eu vou utilizar aqui, ó, o pincel modelador da Condor 104. Então, ó, eu vou passar aqui pra abrir um pouquinho, tá? Não quero abrir muito, não. Só um pouquinho. Abri e alisei lá dentro. Agora eu vou vir aqui, ó, com o dedo. Meu dedo tá molhadinho, por quê? Porque a massa, ela ainda tá meio molhada. Então, se eu colocar sem a aguinha, vai grudar. Então, eu dei uma umedecida no meu dedo e, ó, dou uma leve apertada aqui no canto da boca, tá? Porque aí isso já vai fazer aqui, ó, a bochechinha. Nós vamos pegar 2 graminhas de massa pra fazer o focinho. E vamos fazer assim, ó. Uma coxinha bem gordinha e ir achatando, tá? Então, ó, eu achato e agora eu deixo maiorzinha aqui. Assim. E assim. A massa preta entra debaixo da unha, por isso que não pode ter unha grande, gente. Ó, fica assim. Vou posicionar aqui, ó, o focinho bem em cima e vou apertar, tá? Eu venho aqui, ó, em todos os cantinhos, apertando, pra ele meio que agregar na massinha branca, tá? Ó, pra não soltar depois. Eu achei que faltou um pouquinho de queixo aqui, ó, tá vendo, na lateral? Ela não tem essa entradinha, então eu peguei aqui, ó, 2 graminhas de massa, vou posicionar aqui no meio e vou alisar, tá? Vou vir com o pincel modelador e alisar e agregar tudo isso. E eu volto pra mostrar pra vocês. E ficou assim. A gente vai deixar ressecar também. Agora, nós vamos abrir a massa vermelha para poder fazer a roupinha da Marshall. Eu passo amido de milho para não grudar na bancada. E abro. Abri a massa, eu vou acertar uma das pontas, que vai ser o final, né, da roupinha. Então, eu já vou deixar retinho. Alisar aqui, já pra ficar bem retinho, que aí dá menos trabalho pra gente, tá? Peguei o corpinho,
Vou vir aqui e vou posicionar. Eu vou fazer a emenda pra cima, tá? Como ele tem um acessório em cima, então se ficar algum defeitinho, vai ficar pra cima, não vai aparecer. Então aqui, ó, eu venho e dou uma apertadinha pra grudar a massa. E vou encontrar aqui. Aqui eu vou rasgar a massa. Pra ficar mais fácil pra dar o acabamento, tá? E vou apertando a massa aqui na frente até ela unir. Assim. Agora eu vou alisar tudo. Se precisar de água, eu vou passar água. Eu alisei, vou deixar ressecando pro próximo passo. Abri um pedaço de massa vermelha. Eu vou usar aqui, ó, uma tampinha como referência para cortar, porque eu não tenho o cortador do tamanho que eu quero. Essa minha tampa tem 12 centímetros e meio, tá? Vou usar aqui um palito mesmo de dente e vou recortar. Vou acertar as bordas. Vamos deixar secar essa massa, deixar bem ressecada, porque é o chapeuzinho, a base do chapeuzinho tem que estar sequinha, tá bom? Vamos utilizar 160 gramas de massa vermelha. E aqui eu peguei metade da bolinha de isopor, de 80, e fiz um triângulo, tá? Então, eu tirei um pedaço aqui e tirei um pedaço aqui, tá? Vou colocar a massa, vou apertar. Então, ó, eu já desço a massa apertando na forma do triângulo. E aqui, na frente e atrás, não é redondinho, é mais chapadinho. Então, eu já desço, ó, reto aqui também, tá? Então, aqui já desce triângulo. E aqui já desce reto, tá? Ó, pode deixar bem reto. E nas laterais, triângulo. Vou ajudar aqui na mesa. Eu tô fazendo regime, reeducação, estou fraquinha. Só que não, né? Pra ficar fraquinha falta muito. Ó, puxa. Então, aliso. E vou dobrar aqui pro fundo, tá? Eu vou cortar esse excesso porque a gente vai colar na base do chapeuzinho, então não precisa de massa aqui, tá? Pro símbolo do chapéu, eu cortei aqui, ó, o modelo na massa vermelha, na branca e na cinza. Eu vou deixar o molde pra vocês lá no blog, tá bom? Nós vamos deixar ressecando também pra depois montar. Abri uma tira de massa vermelha pra gente fazer o detalhe do chapeuzinho dele. Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar uma aguinha pra dar uma grudada, tá? E vou vir posicionar no meio e descer assim. Dessa maneira. Peguei 14 gramas e meia de massa. Vou fazer um rolinho que seja do tamanho do chapeuzinho, tá? E agora, eu dou uma leve achatada nas 4 partes. Quero que ele fique mais quadradinho.
Vocês podem utilizar, ó, uma reguinha também para fazer isso. Vou passar a aguinha aqui. E vou colar. Bem no meio, apertando pra grudar tudo. Com o pincel boleador, ó, vou passar água. E agora, com o pincel boleador, eu vou unir essa parte aqui no chapéu, tá? Peguei a parte que tava ressecando, vou pegar a parte de cima e vou colar. Aqui eu dei uma cortadinha, tá? Nas duas partes, da frente e de trás, ó. Aperto e vou deixar ressecar mais um pouquinho. Abri um pedaço de massa branca e nós vamos cobrir, ó, a parte de trás, tá? Só pra encontrar uma massinha aqui na outra. Então, ó. Vai encontrando. E tirando o excesso. E agora vai ter que alisar, emendando tudo, tá? Ó. Eu dou uma apertada com o rolo, mas depois eu venho com água e com os dedos ou o pincel modelador. Eu mostro pra vocês quando já tiver tudo alisadinho. Eu nem caprichei na emenda porque a orelha vai tampar e aqui o chapéu vai tampar, tá bom? Eu só deixei na mesma espessura pra gente não ter problema. Vou pegar a orelha, ó, passa a cola Tec Bond branca, venho aqui em cima e aperto essa orelha. Coloquei as duas orelhas, tento colocar aqui, ó, na mesma direção. Aqui, ó. Aperto. E fica assim. Vamos voltar a trabalhar com o corpo, já tá mais ressecadinho. Eu peguei aqui, ó, 47 gramas de massa. Vou fazer um rolinho e vou achatar esse rolinho, bem achatadinho, que eu vou posicionar aqui, ó, da onde vai sair mais ou menos o pescocinho dele, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, na diagonal, tá vendo? Vou passar cola. Bom, pessoal, eu perdi um pedaço da aula, infelizmente, então nós vamos continuar, eu vou explicar para vocês. A patinha aqui é 45 gramas cada pata, tá? Nós vamos colar com cola branca e alisar todas as emendas com água e o pincel modelador. O pescoço que eu coloquei, que foi a parte que eu perdi, foi o pescoço e colocando as patinhas. As patinhas, neste momento, eu só colei ela no corpinho com cola branca, tá? Coloquei um palito de dente na pata e no corpo e cola branca e por enquanto foi isso. E o pescoço eu fiz 20 gramas de massa e enrolei num cilindro de isopor, tá? Só para ele ficar mais leve e não afundar. E agora a pata nós vamos fazer duas marcações para marcar os dedos, tá? Nas duas laterais, os 3 dedinhos e duas marcações. Deixa bem alisadinho e bem bonitinho. E agora nós vamos para o próximo passo, que vai ser alisar e emendar a perninha. Como eu disse até agora, eu só encaixei a perninha com cola branca e deixei de um dia para o outro, tá? Aqui, ó, eu tô colocando um rolinho sem medida. Eu coloco a cabeça na frente da câmera porque, né, eu precisava de ver a peça. Mas aí coloco um rolinho sem medida nenhuma, só para encaixar e alisar e deixar bem perfeitinho as perninhas, tá bom? Nós vamos alisar com água e com o pincel modelador também.
E a parte de baixo da perninha, nós vamos alisar só quando o cachorrinho estiver totalmente seco. Aí a gente vira ele de ponta cabeça e alisa a parte de baixo. Alisa com pincel modelador e deixa tudo bem lisinho e bem bonitinho. Para fazer o acabamento das patas dianteira, a gente não precisa de alisar, porque tem o acabamento na roupinha dele, tá? Aqui, as minhas patas ainda tá molhadinha, então eu mostro que tem que ter muito cuidado nessa hora. E nós vamos colocar um rolinho, eu fiz um rolinho vermelho, e vamos colocar para fazer o acabamento entre a pata e a roupinha. Eu sempre tiro um pedacinho do rolinho na mão mesmo, porque eu acho que fica mais fácil para fazer a emenda depois. Passa água para grudar a massa e vem dando a volta com o rolinho vermelho em volta da pata toda. Dessa maneira a gente dá o acabamento e deixa a perninha mais firminha. Alisa a emenda de baixo e depois com os dedos a gente vem apertando e pressionando esse rolinho tanto na perninha como na roupinha. Pressiona para ela não ficar repuxando e nem soltar quando secar. Se a massa de vocês estiverem ressecada, vocês passem cola branca, tá? A minha tava bem fresquinha, então não teve necessidade. Faça isso com as duas perninhas. O acabamento nas duas perninhas. Olha como fica. No rabinho, eu usei 14 gramas e fiz uma coxinha bem alongada. Vocês deixam ele secando e depois, quando ele estiver bem sequinho, que a gente vai colocar no corpo, tá? Eu vou colocar um palitinho, ó, vou colocar ali no corpinho. A gente coloca um palito ou um araminho. Sempre procurem usar arame, tá, pessoal? Que dá uma sustentação maior para peças de vocês. Passa cola branca. Vou fazer um furinho aqui, ó, na bundinha do cachorro, porque já tá bem ressecadinho o meu. E eu passei muita cola. Então, vocês não passem muita cola, porque muita cola escorrega, tá bom? E aí, gruda e segura um pouquinho para grudar bem o rabinho ao corpinho. Já vai ficando uma graça, né? Eu fiz um rolinho amarelo agora, e eu vou abrir ele com um rolo, ó, vou achatar. Ele fica mais ou menos com 2 centímetros de largura, tá? É para fazer a parte de cima da roupinha. Eu achava que era uma coleira, mas não é uma coleira, é a parte da gola da roupinha dele. Eu aliso bem para deixar bem retinho. Ó, tá vendo? Eu sempre faço isso. Eu puxo na mão a massa porque eu acho que facilita na hora da emenda, tá? Não fica aquela emenda grossa com a grossa, as duas partes grossas. A gente vai posicionar bem no meio, tá? No meio da parte vermelha com o meio da parte branca. Vai sumir toda a coisa feia ali do pescocinho, tá bom? O pescoço, que não deu para mostrar, né, na parte que a gente perdeu, eu não fiz nada de diferente, pessoal. A gente só alisou aquela parte da roupinha e depois eu vim e coloquei o rolinho branco, tá? Com cola branca. Ó, eu tiro a parte amarela e eu vou alisar bem com água e com o pincel modelador também, para ficar bem bonitinho, tá bom? Eu optei por fazer a emenda na parte da frente porque vem o zíper e aí não, né, tampa qualquer imperfeição que ficar. Eu abri aqui um retângulo com a massa vermelha e para fazer o bolsinho, ele tem um bolsinho na lateral. Essa parte eu faço sem medida, tá? Então, eu corto assim no olhômetro mesmo, um retângulo para colar na lateral da roupinha dele. Passo uma colinha branca se for necessário ou uma aguinha e a gente vai posicionar na lateral do corpinho. Aqui eu passei água, posiciona, pode deixar o bolsinho um pouquinho abertinho para dar um volume, fica uma graça, e aperta as laterais para firmar bem e colar bem na roupa. Vou fazer 2 marcaçõezinhas no meio para dar um detalhezinho no bolso. Faço com a estequinha de faca. Fica assim. E agora a gente vai abrir mais um retângulo para fazer a parte de cima do bolso, tá?
Então, eu corto também no olhômetro para encaixar na parte de cima. Vamos colar fechando o bolsinho. Posiciona e pressiona na parte de cima. Ai, que fofura que fica! Para a próxima etapa, nós vamos utilizar um retângulo de isopor. O molde tá lá no blog, tá? O tamanho certinho. Eu abri um pedacinho de massa vermelha e a gente vai cobrir todo esse isopor para fazer aquela bolsinha de bombeiro que ele tem em cima das costinhas, tá bom? Encapei tudo bonitinho, tá? A parte de trás eu nem alisei porque vai ficar tampado. E ele vai assim nas costinhas da Marshall. Ele vai um pouquinho mais para trás para depois a gente colocar os detalhes. Nós vamos colar com cola branca. Para o próximo passo, nós vamos utilizar 10 gramas de massa, ó. Eu deixei bem achatadinho, eu usei a régua para achatar em todas as partes, tá? Peguei 16 gramas de massa e fiz 2 rolinhos para colocar nas laterais. Então, o quadradinho nós vamos passar cola branca e vamos posicionar colando na parte de cima daquela mochilinha que nós fizemos. Agora, passa cola branca nos tubos também e cola posicionando nas laterais. Eu dou uma apertadinha para fixar bem. Aperta bem os dois, olha como vai ficando muito legal. Ele dá muito trabalho, tá? É uma peça com bastante detalhe, mas vale super a pena porque fica um resultado muito legal. Próximo passo, a gente vai bolear tanto na parte do cilindro como na parte quadradinha, pra gente colar um rolinho cinza que eu fiz com a massa cinza, tá? Eu só fiz um rolinho, vou medir aqui, ó, o tamanho que eu vou precisar, que a gente vai ter que encaixar e colar nas duas partes. Corta 2 pedaços iguais e nós vamos colar com cola branca. Passo a cola dos dois lados e pressiono no tubo, viro e colo no quadradinho de cima, dessa maneira. Eu fiz 2 bolinhas com 5 graminhas de massa e eu vou deixar bem achatadinha e vamos colar na bundinha do cilindro ali, para dar um charmezinho, tá? Então, eu achato bem, passo uma colinha branca e colo. Pro zíper, eu abri um rolinho cinza bem fininho e achatei e colei desde a parte amarela até a parte lá de trás da roupinha vermelha, tá? E eu venho marcando com a estequinha de faca. Eu abri um pedacinho de massa cinza para cortar o logo da frente. Vou deixar todos os moldes para vocês lá no blog e o endereço tá na descrição do vídeo, tá? Ficou assim. Passar um pouquinho de cola no meio e vou colar aqui na roupinha dele, no zíper. Fica assim. Para fazer a lanterna que fica do lado do chapéu dele, eu vou fazer um rolinho com 5 gramas de massa, tá? Então, eu faço um rolinho e achato as duas pontinhas, ó. Tá vendo? Com 4 graminhas de massa, eu vou fazer um rolinho também. Mas aí, agora, eu faço o rolinho e achato todo ele, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bem gordinho. Dessa maneira. Dou uma giradinha aqui e achato. Vou passar cola e vou colar aqui, ó, tá? Dou uma achatadinha pra colar bem, tá? E agora eu vou vir aqui com a estequinha de faca, ó, e vou fazer uma marcação na volta dela toda, tá? Venho marcando. Pego aqui, ó, um pouquinho de massa cinza, sem medida nada, tá? Vou colar aqui na frente, ó, pra fazer como se fosse a lanterninha, tá?
Aperto as laterais. Fica assim. Fiz uma tirinha amarelo e vou colocar aqui, ó, como um detalhezinho da lanterna. Nem vou emendar aqui bonitinho, porque vai ser a parte que vai ficar viradinha pro chapéu. Vou passar cola na lanterna e vou vir e vou colar na lateral do chapéuzinho dela. Assim. Pra fazer a boquinha, eu abri aqui, ó, um rolinho de massa, tá? Eu misturei um pouquinho do branco e o vermelho. E a gente vai colocar lá no fundo. Vou apertar com a estequinha de faca. Lá no fundo. Pro dentinho de baixo, eu fiz um rolinho branco. E eu vou vir, ó, e vou posicionar em cima dessa emenda rosa. Pro dentinho da parte de cima eu fiz a mesma coisa, fiz outro rolinho um pouquinho maior, tá? E vamos colar na parte de cima. Gente, eu acho que eu tô colocando a cabeça toda hora na frente, mas é porque é muito difícil, que é uma parte que eu preciso de ter bastante atenção, então eu vou acabar enfiando a cabeçona na frente mesmo. Pra fazer os caninos dele, eu fiz duas coxinhas bem pequenininhas. E eu vou vir aqui, vou posicionar em cima do dentinho que eu coloquei e depois eu vou alisar, tá? O olho dele é meio acinzentado, então eu misturei um pouquinho azul claro com um pouquinho de preto, tá? Aí eu faço, ó, linha forte nas laterais e depois eu passo água e venho, ó, desmanchando tudo isso. Eu gosto muito desse efeito, fica muito bonito. O olho eu previamente fiz aqui, ó, um desenhado com lápis, tá? Só pra mim vir e seguir agora. Ó, percebam que eu fiz o contorno, molho o pincel na água e venho diluindo esse contorno, ó. Pra ficar bem clarinho. Eu fiz o contorno preto, deixei um pouquinho faltando embaixo e um pouquinho na lateral pra dar um efeito no olho dele. Vou desenhar a mão livre mesmo a bola do olho, ela é bem grande, no centro do olho. E aí eu vou vir preenchendo. Eu gosto muito de usar essa paleta porque ela não fica grossa, tá? Ela dá uma camada bem fininha. Fica muito bonito. Pro contorno do olho é bem clarinho, então eu vou deixar, ó, bem aguadinho e vou vir aqui e vou fazer o contorno do olhinho dele. E fica assim o olhinho dele. Pra dar a luz, eu venho aqui, ó, com o pincel do lado contrário do pincel e vou fazer uma bolinha branca dentro do olhinho. Ela tem uma manchinha aqui perto do olho. A gente procura copiar a manchinha, tá? Pintei as pintinhas dela, tá? E ó, coloquei arame aqui e vou espetar. Eu vou colar isso com cola branca. E depois que estiver bem seco, a gente faz o acabamento do pescoço. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham curtido aprender todas essas técnicas. Não esqueça de curtir o vídeo pra mim, deixa seus comentários aqui que eu adoro ler todos e respondo com o maior carinho. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para que todos possam assistir também. Amo vocês, obrigada pela companhia. Beijos criativos. Tchau, tchau.